Olá pessoal, estamos de volta aqui com nossos episódios dessa série especial onde eu trago para vocês segredos e técnicas que irão permitir que vocês tragam resultados cinematográficos à sua foto fine art. Fotos que inicialmente podem ser consideradas fotos simples, ganham um resultado muito mais dramático, muito mais envolvente e que vai fazer com que atraia muito mais clientes e tenha uma diferenciação em relação aos seus concorrentes. Roda a vinheta e vamos ao nosso conteúdo de hoje. E vamos agora para o nosso conteúdo. No último episódio, nós vimos como fazer uma máscara de luminosidade que, na verdade, vai recortar aquele céu que não foi satisfatório a partir do momento que nós capturamos a nossa imagem e nós resolvemos fazer uma composição onde nós vamos trocar este céu e colocar um céu mais dramático com efeito hollywoodiano ou ainda, se preferirmos, a colocação de apenas um degradê limpo onde teremos um efeito minimalista para essa foto. Então, agora nós vamos ver no episódio de hoje como é que nós vamos fazer o ajuste fino desta máscara e como é que nós vamos fazer a correção de invasão de cor que existe nessa foto e também o color grade, que dará totalmente um novo aspecto a essa foto que nós estamos editando. Então, vamos agora ver como é que nós vamos fazer esse ajuste fino dessa máscara de luminosidade. Bom, pessoal, como eu mostrei bem a vocês no último episódio, nós ficamos aqui com um halo ao redor dessa imagem que denuncia que essa imagem foi recortada, que ela foi mascarada, mas que foi um trabalho mal feito, né? Ela não está preciso. Então o que nós vamos fazer agora é fazer com que essa transição entre a imagem e o céu que nós aplicamos por trás dela agora, ele possa ser satisfatório, simulando a transição real que possa existir entre essa imagem e o céu. Então, quando nós vemos aqui como era anteriormente, nós vamos ver que existe uma perfeita transição entre a imagem original. Eu desativei aqui a máscara, né, apenas pressionando a tecla Shift e clicando em cima aqui do ícone da máscara, né? E aí eu vejo como era a transição. Então, a gente tem aqui uma perfeita transição dos elementos entre o primeiro plano e o segundo plano. Então você tem uma transição suave que vai do elemento de primeiro plano para o fundo da imagem. E quando nós aplicamos aqui de volta, nós vemos que agora nós temos um halo ao redor da imagem, ao redor dos elementos, que torna isso muito perceptível. Isso dá um resultado terrível na imagem. Então o que é que nós vamos fazer? Em dois passos, a primeira coisa que nós vamos fazer é duplicar e criar um novo Smart Object a partir dessa imagem. Vamos desativar essa camada ou esse layer inferior e vamos deixar apenas ativo o superior. Vamos pressionando a tecla Option ou a tecla Alt para quem usa Mac e vamos clicar aqui na máscara de luminosidade. E aí nós vamos ter agora, né, apenas essa imagem em preto e branco, onde a gente pode ver todos os elementos que serão exibidos, representados na cor branca, e o que vai ser transformado em área transparente ou recortado está em negro, 100% preto. Então a primeira coisa que nós temos que observar é que precisamos fazer alguns ajustes finos, porque aqui ainda tem áreas que nós precisamos fazer com que ela fique 100% branca para evitar que exista qualquer transparência em áreas indevidas. Então eu posso fazer isso, por exemplo, selecionando aqui a ferramenta Dodge e aí eu vou observar se essa ferramenta está ativada para atuar apenas nas altas luzes, né? E qual o nível de exposição. Então está aqui com 24, eu vou aumentar aqui para 45, já que eu não vou trabalhar em áreas de precisão de borda, apenas em áreas centrais. Então eu posso diminuir o tamanho aqui do meu brush e eu vou queimar aqui para fazer com que essas áreas que não estão devidamente brancas ou 100% brancas, elas tenham esse acabamento para que ela fique 100% branca. Então eu estou aqui verificando, fazendo uma inspeção aqui ao longo de toda a imagem, e algumas áreas que merecem um cuidado, como essa daqui, por exemplo, que eu estou vendo aqui que tem ainda uns pontos que não estão 100% brancos, então eu vou fazer esse pequeno ajuste. Esse é um pequeno e primeiro passo que nós vamos dar para fazer o ajuste fino dessa máscara de luminosidade. Então, uma vez que nós tenhamos
ter tido todo o cuidado para que essa máscara fique as áreas brancas 100% brancas e as áreas negras ou pretas 100% pretas, que a gente possa fazer com que essa máscara fique o mais precisa possível. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou agora fazer com que essas bordas elas possam ser suavizadas. E como é que eu vou fazer isso? Ainda trabalhando aqui nessa imagem preto e branco, que é apenas, como eu falei para vocês, clicando aqui no ícone da máscara de luminosidade com a tecla Alt para usuários de Mac ou Option para os usuários de Mac, quando nós clicamos aqui, nós temos acesso apenas a essa imagem que é a máscara de luminosidade. E aí vai agora uma grande dica, não é um segredo, mas é algo que não é popular e não é muito conhecido pelos usuários intermediários ou usuários básicos de Photoshop. Então, temos aqui um filtro, que na verdade dois filtros, que é o máximo e o mínimo, ou máximo e mínimo em português. O que é que faz o máximo? Isso é importante que vocês saibam. O máximo, ele vai expandir as áreas brancas e vai contrair as áreas pretas. E o que é que faz o mínimo? O mínimo vai fazer o oposto. O mínimo ele vai expandir as áreas pretas e vai contrair as áreas brancas desta imagem. Então, vamos lá. Se eu tenho uma imagem que está apresentando um halo ao redor dela, significa que eu tenho um excesso de área branca nesta imagem, que eu preciso encurtar esse espaço de uma forma que a transição fique suave. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar o filtro mínimo e eu vou trabalhar qual é o raio, qual é o tamanho que em pixels que esse efeito vai ter na minha imagem. Então, eu escolhi aqui um raio de 0,8, ou seja, 80% de um pixel. Então, eu seleciono aqui o equivalente a essa transição, porque não vai ser na primeira que eu vou conseguir. Então, eu vou repetir esse efeito, mas eu vou fazer com que ele tenha uma gradação suave, porque eu poderia colocar aqui 1.5, 2, mas o efeito direto que ele vai dar não vai ser satisfatório para o nível de precisão e de suavidade que eu preciso que esse efeito tenha. Outra coisa que eu selecionei é que o modo vai ser o modo roundness, ou seja, ele vai ser arredondado. Eu poderia selecionar também que ele fosse squareness, ou seja, que ele fosse quadrado. Mas como eu quero uma suavização de transição, eu selecionei aqui o formato roundness, ou seja, arredondado. Então, uma vez que nós fizermos isso daqui, eu vou contrair os brancos e eu vou expandir os pretos. E aí a gente vai ver, voltando aqui, clicando no ícone da miniatura da imagem, nós vamos ver em um primeiro momento o que foi que resultou. Então, vamos com um Ctrl Z para voltarmos e vermos o que é que tínhamos antes. Olha aí, já tivemos uma suavização significativa. É o suficiente? Não. Aí vem o segundo passo. Então, como nós já fizemos o efeito, vamos aplicar o mesmo percentual, 0,8 de um pixel, e vamos repetir aqui em filtro, apenas selecionando o que já fizemos, selecionando aqui o mínimo que ele vai repetir o mesmo efeito. Então, quando eu faço isso, vou lá, vamos ver o que é que acontece, suavizou. E ainda não é o suficiente para o que nós queremos. Eu vou duas vezes dar aqui o Ctrl Z para que nós vejamos como era antes. Aí está, como era antes. Vou repetir Shift Command Z para que a gente repita o efeito. E aí temos a nossa suavização. É uma suavização que ainda precisa de um complemento. E qual vai ser o complemento? Vocês lembram que eu dupliquei aqui o nosso Smart Object. E agora eu vou voltar para ele, vou ativá-lo. E uma vez que eu ativo ele, eu vou mudar esse Blend Mode, que ele está em normal e voltou todo o halo. E o que é que eu vou fazer? Uma vez que eu mude o Blend Mode para Multiply, ele vai ficar com uma borda agora escura. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a opacidade, vou deixar uma opacidade aqui em torno de 60%, mais ou menos 60%, ok? E eu vou clicar nessa máscara, no ícone dessa máscara duas vezes, e agora que eu cliquei, eu vou suavizar essa borda em
2 pontos ou 3 pontos. Ficou melhor com 3 pontos. Vou diminuir um pouco mais a sua transparência e vou deixar aqui em torno da casa dos 40%. Ok. Agora, nós temos uma borda que está suavizada. Podemos diminuir um pouco mais aqui, para a casa dos 30%. E agora sim, eu tenho uma borda que está suavizada. Então, é totalmente diferente daquele resultado que eu tinha inicialmente, onde eu tinha toda uma borda branca aparecendo, que estava fazendo com que o efeito da minha imagem fosse terrível. E aí tem alguns elementos aqui que nós vamos ter que ter muito cuidado com eles, para evitar que a gente perca algumas informações. Então, com a minha pen, eu vou aqui selecionar um brush muito pequeno mesmo. Vou ter o cuidado desse brush estar aqui na casa dos 10% de flow. E eu vou selecionar a primeira cor de plano branca e eu vou ajustar um pouquinho aqui para que algo que eu perdi aqui nessa imagem, ele possa ser recuperado. Porque quando eu fiz o efeito do mínimo, ele perdeu um pouco aqui de informação. Então, para ser muito preciso e não deixar, digamos assim, rastros de onde eu passei com o meu recorte, eu vou fazer um ajuste fino, colocando aqui o elemento que foi perdido quando o mínimo ele diminuiu lá aquele ala. Então tem algumas informações aqui na borda que eu vou precisar recuperar no ajuste fino. Isso sempre vai acontecer, é algo muito normal de acontecer, pelo nível de precisão que nós queremos colocar em nossa foto. Então vamos vir aqui com o nível de zoom mais elevado e vamos devolver aqui algumas informações que foram perdidas, porque é um detalhe de um ajuste muito fino que nós precisamos fazer para que a nossa composição seja o mais precisa possível. Então, uma vez que nós fazemos isso daqui, aí sim nós vamos ter a nossa imagem com um nível de precisão, aqui é isso mesmo, e aqui eu tenho um pequeno elemento aqui no topo que precisa ser recuperado. Então, uma vez que eu fiz isso, eu agora tenho todos os meus elementos, então, estão todos aqui de uma forma muito bem compostos e muito satisfatórios. Então, vejam a importância de a gente ter as ferramentas adequadas para que dê um maior nível de precisão ao trabalho de composição que nós estamos fazendo. Então, agora nós temos um recorte que foi feito com precisão e que foi ajustado de forma fina para evitar que alguns defeitos nesse processo possam ser visualizados na imagem final. Então, para que a gente seja muito criterioso e seja mais cuidadoso ainda, nós temos aqui o primeiro plano que nós definimos, que é o plano principal, e temos aqui esse recurso que nós colocamos, que é uma camada inferior, com o Blend Mode ajustado para Multiply, para que ajude no processo de transição. E vamos fazer uma última inspeção aqui, para que a gente possa fazer com que essa transição seja ainda mais eficiente para o nosso interesse de fazermos com que essa transição não passe a imagem de que essa imagem foi uma imagem que foi manipulada e foi trabalhada. Então, o que é que nós podemos fazer? Aqui, no ícone da máscara de luminosidade, nós damos 2 cliques aqui e vai abrir essa caixa de diálogo, onde nós vamos encontrar aqui a densidade da máscara, mas vamos também encontrar a transição, a suavização que nós podemos dar. Então eu vou mudar aqui essa transição para algo em torno de entre 2 e 3, tá? Pixels. E aí a gente agora sim vai ficar com um nível de transição, foi um pouco elevado, vou mudar aqui para 1.6, 1.3, pronto. Agora a gente tem uma suavização dessa máscara e já temos uma suavização também da máscara que nós já havíamos aplicado aqui embaixo. Diminui um pouco mais ela e aí sim, agora nós temos uma transição mais precisa. E agora estamos com a nossa máscara devidamente ajustada, vamos passar então para trabalhar a invasão de cor que existe nessa imagem. Então como é que nós podemos fazer isso, de uma forma prática, de uma forma satisfatória e de uma forma muito exata? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um achatamento parcial com as teclas Shift, Option, Command e mais a tecla E,
né? Ou Shift Option Command, Shift Alt Command para quem utiliza PC e Shift Option Command para quem usa a plataforma Mac. Então, somado a tecla E. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos fazer um achatamento parcial. Vocês veem aqui que foi criado uma nova camada ou um novo layer com esse achatamento parcial. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o cálculo da média cromática que existe nessa foto. Calma, gente, não precisa nenhum papel, não precisa nenhuma calculadora. Quando eu digo que vamos fazer o cálculo, nós vamos utilizar um recurso disponibilizado pelo Photoshop para nos dar essa informação. E quem é essa figura maravilhosa? É um filtro que a gente vai encontrar aqui no menu Filter, na opção Blur. E na opção Blur, nós vamos encontrar aqui Average, para quem usa o Photoshop em inglês, e ele está na última posição com o termo média, para quem usa o Photoshop na versão em português. Então, eu vou colocar aqui Average, ele vai calcular a média do que existe de cor nessa foto. Então, esta imagem que nós estamos vendo agora, essa cor, é o que é a cor média. E como é que nós podemos fazer essa compensação desse tom de azul que está existindo nessa foto? Apenas selecionando Ctrl mais I, eu vou fazer a inversão. E dessa forma, eu vou ter agora a cor oposta àquele azul, que é esse tom de amarelo que nós vamos encontrar nessa foto. E uma vez que nós encontremos isso, nós vamos clicar aqui na cor do primeiro plano e nós vamos fazer o quê? Nós vamos copiar esse código hexadecimal que está aqui, destacado em azul, e vamos Ctrl C. Uma vez que nós fazemos isso, eu vou desabilitar essa camada, porque eu vou mostrar a vocês uma outra coisa que podemos fazer com esta camada que foi obtida a partir da utilização do filtro Average ou Média, né? E aí nós vamos agora criar uma nova camada de ajuste, que é esse carinha aqui, o Photo Filter. E o que é que esse Photo Filter vai fazer? Esse Photo Filter vai me levar de volta ao momento em que eu fotografei e eu vou colocar um filtro de cor na lente da minha câmera. Lógico que isso é apenas uma simulação. Então, vou selecionar aqui Color, vou clicar aqui uma vez e ele vai abrir essa caixa de diálogo para que eu possa fazer o ajuste de cor. Então, eu cliquei lá na primeira cor do primeiro plano, quando a gente tinha aquela imagem, e aquela informação que nós utilizamos o Ctrl C e Ctrl V para copiar, nós vamos agora aqui Ctrl V e vamos colocar aquela informação no campo aqui de cor. Então ele já está devidamente ajustado. E eu vou agora aqui aumentar a densidade com que esse filtro vai aparecer. Então eu vou levar ele aqui para algo em torno de 60. E ok, eu já tenho agora o Color Filter fazendo o ajuste de compensação da invasão daquele excesso de azul que tinha naquela imagem. E nós podemos ver agora como fica o resultado ativando e desativando. Vocês vejam que os níveis de excesso de azul que nós tínhamos nessa imagem como um todo, eles foram diminuídos. E como nós obtivemos isso? Quando fizemos o cálculo da média, identificamos o azul e usamos o oposto que fez essa compensação. E agora a gente passa a perceber outros problemas que temos nessa imagem para a gente poder afinar ela visualmente. Então, o que é que eu identifico aqui? Nós temos agora áreas de verde que precisam ser compensadas. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui em canais, eu vou vir aqui no canal verde e com a tecla Ctrl pressionada ou a tecla Command para os usuários de Mac, eu vou clicar aqui em cima do canal verde. Vou voltar para a minha imagem e vou fazer o quê? Vou fazer uma suavização dessas bordas, clicando na tecla L, né, ou vindo aqui na ferramenta de laço, clico com o botão direito do mouse ou da caneta e vou suavizar essas bordas e vou colocar aqui um número de 50. Uma vez que eu fiz isso, eu vou ativar essa camada e eu vou criar uma nova máscara. E aí o que é que eu vou fazer? Eu preciso agora que os verdes que estão um pouco excessivos nessa imagem, eles venham para o azul. E o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer de volta, clicando aqui na própria camada, e vou clicar Ctrl I. Quando eu coloco Ctrl I, eu voltei para o tom de azul que nós encontramos quando utilizamos o filtro Média ou Average, quando selecionamos para a versão em inglês esse recurso. Então, o que é que eu vou fazer? A área superior, ela tem azul, ela não me interessa. Eu vou selecionar a ferramenta de retângulo
e eu vou também suavizar a borda selecionando essa área em azul e vou dizer que não preciso atuar nessa área. Então eu vou suavizar aqui clicando no botão direito e vou novamente utilizar um raio aí de 50 e eu vou deletar, vou selecionar aqui agora a máscara e eu vou deletar selecionando Ctrl para selecionar a cor de fundo e Del ou Delete para quem usa o Mac. E aí eu tenho agora essa área e essa área eu vou ajustar duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou ajustar a luz que está excessiva e eu vou retirar o excesso de verde para que ele fique mais harmônico com a cor de fundo, que é o nosso azul. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar aqui um Blend Mode para Linear Burn. Veja que ele já foi muito para a tonalidade do azul, só que ele está um pouco excessivo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir o preenchimento dessa camada, vindo aqui para algo em torno de 60, talvez um pouco menos. Vou testar aqui se ficou bom. E agora eu tenho um nível talvez um pouco menos, aí eu vou colocar aqui 55 para diminuir um pouco mais. E aí eu tenho uma equalização maior agora entre o plano da água, a lâmina d'água, e o céu que está sendo refletido. Então isso foi obtido trabalhando apenas essas cores. Agora nós estamos prontos para fazermos o processo de color grade dessa imagem. E como nós podemos fazer isso? Existem várias formas de nós fazermos isso. Existem formas utilizando curves, existem formas utilizando apenas blend modes, existe uma infinidade de técnicas. Aqui eu vou mostrar a vocês como nós podemos fazer um color grade utilizando apenas a ferramenta curves, então, ou curvas para a versão de português. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou agora criar uma nova camada de ajuste aqui, de curvas, tá? E uma vez que eu criei essa nova camada, tem uma opção aqui na função de curves, ou curvas, que ela é muito pouco usada porque não tem um domínio mais amplo do Photoshop. E ela está um pouquinho escondida, digamos assim. Então nós vamos ir aqui nesse menu desse painel e nós vamos procurar aqui a função automática, opções automáticas ou Auto Options para quem usa a ferramenta Photoshop em inglês. Então vamos selecionar aqui essa ferramenta, essa função. E uma vez que nós estamos com essa função ativada, vai surgir aqui uma caixa de diálogo com algumas opções. E nós vamos procurar aqui os pontos, para que sejam encontrados os pontos mais escuros e as cores mais claras. Então, nós vamos selecionar aqui e nós vamos agora fazer a configuração dessas três cores: Shadows, Midtones e Highlights, ou sombras, meio tons e altas luzes. Então, vamos aqui selecionar um azul muito escuro, próximo do que nós temos na nossa imagem, tá? Então, mais perto de preto aqui do azul, na faixa de transição aqui. Vamos selecionar aqui, para meios tons, vamos selecionar aqui um tom muito próximo do azul, aqui um cinza muito próximo do azul. E vamos procurar aqui, em Highlights, um tom muito próximo entre o branco e o azul. Então, uma vez que fizemos isso, nós vamos dar OK. Ao fecharmos aqui, vai ser solicitada uma informação se nós queremos essas cores salvas como default, né, como padrão. Nós vamos dizer que não. E vamos alterar aqui o nosso Blend Mode para Color. E uma vez que estamos com ele em Color, vamos definir aqui um percentual em torno de 30%. Uma vez que nós fizermos isso, nós vamos ter agora um nivelamento das nossas cores. E aí temos um pequeno problema agora para resolver, que foi a entrada excessiva desse azul sobre essa área aqui que tem uma cor vermelha. E para resolver isso, vai ser muito fácil. Vamos desativar essa camada aqui, que já alterou. Vamos vir aqui em canais, vamos clicar com o nosso mouse ou a nossa caneta aqui no canal vermelho. Vamos pressionar a tecla Ctrl ou Command para quem usa Mac e vamos clicar sobre esse canal. Então o Photoshop vai fazer uma seleção de onde exista a predominância da cor vermelha
que sobrepostas vão dar os outros tons. Mas vamos selecionar aqui para a predominância de vermelho, vamos voltar a ativar a nossa camada aqui, vamos selecionar para primeiro plano a cor preta, tá? E nós vamos selecionar aqui a área de máscara dessa nossa camada de ajuste de curvas. Então, uma vez que nós selecionamos aqui, vamos com o botão direito sobre essa seleção, vamos selecionar com a tecla L pressionada, selecionando L, vamos selecionar aqui a suavização dessas bordas dessa seleção. Vamos colocar aqui um valor de 15, um raio de 15. E vamos agora fazer o quê? Vamos pintar com a cor preta, selecionei a tecla B para fazer a seleção da ferramenta de pincel. E com essa máscara selecionada, nós vamos pintar sobre essa área, né, de preto para que a gente retire esse efeito, né? Uma vez que nós estamos pintando aqui de preto, é para que nós tenhamos essa área como transparente e não afete essa área. Então, uma vez que eu fiz isso, eu corrigi a invasão que o azul estava fazendo sobre o nosso vermelho aqui do barco, que eu não tenho interesse que ele seja afetado. Então, uma vez que eu fiz isso, eu vou ver aqui agora, ó, que eu tenho essa máscara aqui para a área. Talvez eu tenha passado um pouco mais, certamente eu passei. E eu vou agora inverter e pintar de branco para que essa área aqui que eu fui excessivo, eu possa apagar. Então, uma vez que eu fiz isso, ficando agora só realmente no barco, né, eu vou estar com essa transição aqui, a polpa proa do barco. E aí eu volto e agora eu tenho as minhas áreas de vermelho selecionadas. Então vejam, pessoal, como a gente conseguiu fazer um color grade utilizando apenas uma camada e utilizando apenas uma função, que é a função de curvas. Por hoje é só, vamos ficar por aqui no nosso episódio de hoje. Lembrando que no próximo episódio nós vamos fazer os ajustes de brilho dessas cores, vamos também ajustar luzes dessa imagem e, por fim, no episódio final, vamos ter uma surpreendente nitidez para essa imagem trabalhada de forma muito simples. Lembrando de assinem nosso canal, cliquem no sininho e dê um like. E se possível, compartilhe com seus amigos esse vídeo, que eu acredito que pode ser muito interessante para que vocês possam aprender novas técnicas. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e um grande abraço.